Boa noite. Começa agora a Liga de Ouro com destaque para os jogos de hoje da quinta jornada do Campeonato Português. O Sporting venceu no terreno do Famalicão por 2-1, golos marcados por Pedro Gonçalves e Luís Soares. Seguimos também ao contacto em direto com a jornalista Ana Inês Batista. Ana, boa noite. O que é que os adeptos do Sporting têm a dizer sobre esta vitória? Boa noite. Ora, adeptos satisfeitos com esta vitória. O contrário relativamente aos adeptos do Famalicão. São os primeiros que começam a sair aqui do estádio municipal de Famalicão e vamos ouvindo algumas queixas relativamente à arbitragem, queixas por parte destes adeptos que começam já aqui a deixar o estádio municipal depois desta derrota do Famalicão por 2-1. Eu vou aqui também tentar perceber junto destes adeptos que já vão saindo o que têm a dizer sobre esta partida, da qual há então uma derrota para o Famalicão. Vou também aqui tentar perceber se existe alguém que nos queira também prestar algumas declarações. É adepto do Famalicão? Sim. Ficou desiludido com esta partida. O que é que tem a dizer relativamente à arbitragem? Foi um bom jogo, é assim, não podemos estar a falar da arbitragem que eles não têm culpa. Foi um bom jogo, o Famalicão jogou bem na primeira parte, na segunda parte foi muito abaixo. São início de campeonato é um bocado complicado, estar agora a fazer questões sobre as equipes. Mas até agora o Famalicão não tinha sofrido qualquer golo, foi hoje que sofreu 2 golos. Está a ver, esses comentários, isto é pessoal que não gosta de futebol, só vem aqui para comentar. Sim, o Famalicão não tinha sofrido nenhum golo, sofreu hoje 2 golos. Acho que há muito trabalho a fazer daqui para a frente. Tem a dizer também do Sporting, já agora, o que é que achou deste? O Sporting é uma equipa que acho que não está muito diferente do ano passado. Foi muito abaixo, não sei porquê. Dos 3 grandes, acho que a única equipa que está a mostrar mais serviço é o Porto, mas há muito campeonato para frente. Muito bem, muito obrigada pelas suas palavras. Aqui então um adepto do Famalicão a dar-nos conta que naturalmente ficou triste com este resultado, mas que foi um jogo disputado, equilibrado, apesar de na primeira parte o Famalicão ter mostrado mais do que aquilo que fez na segunda parte. Eu vou aqui tentar falar com este senhor, só uma palavrinha relativamente a este jogo. Diga. Uma palavrinha relativamente a este jogo. Olha, o Famalicão bateu-se de igual para igual contra o Sporting. Pensei que ia ser um bocadinho diferente, mas de facto é a roubalheira do costume. Não foi. O árbitro... Já ouvimos aqui algumas queixas relativamente à arbitragem. Não concorda com essas? Sim, também na televisão já tenho uma percepção do estádio, mas no estádio não tive percepção nenhuma que o árbitro tenha. Para roubar os 3 Deixa. O Famalicão não sofria qualquer golo, ainda não tinha sofrido qualquer golo, aliás, foi hoje que sofreu estes 2 golos. Que balanço é que pode fazer? Repare, uma equipa como o Famalicão tem que sofrer golos, não é? Assim, uma equipa como o Famalicão não pode ter a habilidade de não sofrer golos. Tem que sofrer golos, mas estamos a jogar muito bem. Portanto, só perdemos contra o Sporting, empatamos aqui contra o Gil Vicente e o resto ganhamos os jogos todos, não é? Portanto, o lance é positivo. É positivo e vai vir tudo bom. Muito bem, muito obrigada. Ouvirmos aqui então os adeptos do Famalicão, alguns deles com queixas relativamente à arbitragem. Os adeptos do Sporting só sairão daqui a alguns minutos, porque é sempre feita esta gestão em termos de segurança, mas aqui os adeptos do Famalicão a saírem insatisfeitos com este resultado. A reportagem em direto da jornalista Ana Inês Batista. Vamos naturalmente também acompanhar aquilo que vai dizer Rui Borges após esta vitória do Sporting no terreno do Famalicão por 2-1. Comigo em estúdio tenho o João Queiroz, o José Calado, o Jorge Amaral e o Otávio Machado. E João, começo por ti. Achas que há aqui motivos para queixas do lado do Famalicão relativamente à arbitragem ou não? Boa noite, Sara. Cumprimentar o Otávio, o Jorge, o Zé Calado e os nossos telespectadores e também os nossos ouvintes. Muito obrigado, Sr. João. Acho que poderá eventualmente, do meu ponto de vista, haver razões para queixas num lance na primeira parte, porque me parece que há um contacto lateral do lateral Vagianidis com o avançado do Famalicão,
João, desculpa só interromper para também sinalizar as imagens que estamos a ver na CMTV e que passo a explicar para quem nos ouve na Correia da Manhã Rádio, um reforço policial com vários elementos ali da Polícia de Segurança Pública que passaram também ali naquela zona e com certeza tentam evitar aqui possíveis desacatos entre adeptos. Mas, João, para concluir a tua ideia. Para concluir a minha ideia, dizer que há um contacto lateral, na realidade, mas o contacto lateral é permitido quando é ombro com ombro. E ali foi cotovelo no rosto do jogador do Famalicão, portanto acho que há motivo para grande penalidade. O lance do Gonçalo Inácio, para ser intelectualmente sério, não o tenho presente na memória, apesar de ter visto o jogo todo. Às vezes há situações que nos passam. Qualquer das formas, sem deslumbrar, parece-me que o Sporting acaba por ser um vencedor justo, porque tal como aquele adepto do Famalicão que a Ana Inês escutou em primeiro lugar, eu comungo exatamente da mesma, sem tirar nem pôr, comungo exatamente da mesma ideia. Acho que na primeira parte houve duas equipas predispostas a jogar o jogo pelo jogo e a querer ganhar. Na segunda parte só apareceu o Sporting para jogar. O Famalicão foi praticamente inexistente, só se preocupou em defender, mesmo na fase em que estava a perder e naqueles últimos minutos em que as equipas tentam, de certa forma, mais com o coração do que com a cabeça, carregar sobre o adversário. Nem aí o Famalicão conseguiu importunar o Virgínia e, portanto, parece-me que são 3 pontos bem atribuídos à formação orientada por Rui Borges. O Sporting que venceu este jogo por 2-1 no terreno do Famalicão. Conseguimos perceber que agora também há ali algumas movimentações junto ao estádio do Famalicão, com vários elementos da Polícia de Segurança Pública. Vamos continuar a acompanhar tudo aqui na CMTV e também na Correia da Manhã Rádio, a seguir um curto intervalo. Até já. Vamos ouvir Rui Borges. Só um jogo, acho que fomos muito competentes, muito intensos, sabíamos que tínhamos de ser muito fortes em duelos, porque é uma equipa fisicamente muito forte também em duelos, uma equipa que recorre muito até às faltas, até nesta fase inicial do campeonato. Se não me engano, talvez seja a equipa com mais faltas, ou se não for a equipa com mais, é das equipas com mais faltas. Por isso é uma equipa bastante comprometida, uma equipa bem organizada, num campo difícil, perante os seus adeptos, numa relva que também, sinceramente, fora pareceu-me que não estava assim tão boa para aquilo que era jogo, ressaltava muito, perdemos muitas bolas nesses momentos. Uma primeira parte onde eles foram felizes numa bola parada, num ressalto depois na cabeça do Trincão, acabam por fazer 1-0, mas antes disso nós temos a oportunidade para fazer, não fazemos. A equipa deu sempre a resposta, mesmo depois do golo, perdemos ali 5 minutos, perdemos ali um bocadinho o discernimento, tentámos ligar rápido, perdemos 2, 3 bolas, deixámos o Famalicão entrar em transições ofensivas. Mas tentámos sempre corrigir e andar sempre atrás do prejuízo. Ao intervalo tentámos corrigir ali uma outra situação, porque o Famalicão estava a conseguir ligar na nossa esquerda, o Manga estava a dar algum espaço para aquilo que era duelo, eu tinha que encurtar muito mais rápido. Na segunda parte melhorou isso bastante. A equipa manteve-se intensa a pressionar alto, sabíamos que íamos estar expostos homem a homem, mas fomos muito competentes, como eu disse, naquilo que era duelos. O Inácio, o Zeno, muito fortes nesse sentido, o Vaianidis também. Por isso, uma segunda parte onde fomos atrás do prejuízo novamente, com o golo do empate, estávamos empatados, fomos à procura da vitória. No momento até que íamos mexer, acabámos por fazer o 2-1. Acho que fomos melhores, tivemos mais bola, tivemos um bocadinho mais esclarecidos na segunda parte, um bocadinho. Agora a atitude competitiva da equipa foi enorme, né? Por isso, dentro daquilo que foi a semana, dentro daquilo que foi a vinda deles às seleções, que vêm motivados por tudo que também fazem na seleção, identificados claramente com aquilo que é a nossa ideia de jogo. Era só perceber o impacto do cansaço, mas eu pedi-lhes que o cansaço não existe, porque com maior ou menor cansaço tem que estar felizes por jogar, desfrutar do jogo. Falhar faz parte, o reagir é que faz a diferença, e a equipa teve uma atitude competitiva muito grande, muito boa, mereceu a vitória, uma grande vitória num campo difícil, como eu disse. Por isso, em relação ao Fotis, entrou muito bem num primeiro momento, até numa posição fora um bocadinho naquilo que era a parte defensiva, que tinha que defender, mas muito comprometido, veio defender um lance que o lateral contrário
à nossa área, muito comprometido com aquilo que pedimos, com bola muito bem, jogo interior, é que dá essas ligações, ele também tem essas capacidades. Depois numa fase final também ali já na zona central, na zona dele, muito bem a ajudar a equipa, a ficar com bola, a procurar o espaço, a segurar, a ligar a equipa, a deixar a equipa respirar e subir no terreno. Nos últimos 5 minutos acabou por ficar aqui um jogo mais partido, bolas mais longas, mas controlamos bem e acaba por a vitória ser justa. Boa noite. Reação de Rui Borges, a falar também de Ioannidis, a dizer que entrou muito bem, falou também na questão do relevado, o treinador do Sporting, a dizer que estava em um pouco mau estado e também a destacar que o Sporting é um justo vencedor neste jogo da 5ª jornada do Campeonato Português, venceu em Famalicão por 2-1. Os golos foram marcados. Não foi muito nisso. Apenas só o Famalicão meteu 2 avançados, 2 referências. O Morton acabava por ser ali um homem livre, tinha que dar um bocadinho as coberturas frontais. Obrigava-nos, mesmo até antes da substituição, foi mesmo para tentarmos equilibrar só naqueles últimos 5 minutos, sou honesto. Porque até nisso nós estávamos homem a homem, mas nós passámos o jogo todo homem a homem, fomos fortes em duelos, por isso. Apenas isso só para nos salvaguardarmos um bocadinho, pelo cansaço também, físico, por o amarelo do Inácio, poderia também condicionar ali em algum momento os duelos e ganhámos um homem mais forte também em duelos, o Edu é forte nesse sentido, principalmente de jogo frontal, jogo de frente, fechar ali um bocadinho e defendermos essas bolas mais longas. Não que o Famalicão nos estivesse a causar perigo, foi mesmo no sentido só de fechar e precavermos um bocadinho mais dessas bolas longas. Não a expor também o Ioannidis a zonas centrais, a duelos, porque estava o Ioannidis a fechar em alguns momentos, o que anda a fechar a 5 no último terço, e acabamos por fechar com o Ioannidis lá na mesma, mas mais na largura e não tanto em zona central, e ganhamos um homem em zona central mais forte em duelos para os últimos 5 minutos, mas não fugiu daquilo que nós queríamos, foi mesmo ali nos últimos 5 minutos que o jogo fica um bocadinho mais partido, e optámos só nesse sentido para fechar um bocadinho mais os lances. Que ouvimos Rui Borges. Nós percebemos que esta jornada foi complicada para todos os grandes. O Benfica perdeu pontos, o Porto também só venceu por 1-0. O que é que faz desta jornada, depois de seleções, antes de competições europeias, o que é que faz especificamente em termos de treino, o que é que faz esta jornada tão difícil? Porque é que os grandes tiveram tantas dificuldades? Já agora queria-lhe pedir uma análise à exibição de Kenda, que falhou 2 golos, mas foi titular depois do que fez na seleção sub-21. Não, muito honestamente, as seleções ou a semana tem difícil. Naquilo que é o nosso jogo, a dificuldade foi o adversário. Um grande adversário, estava em 3º classificado, não tinha perdido, 0 golos sofridos no campeonato, não perdi em casa em 2025, ainda não tinha perdido em casa. Por isso, não sei se foi a 2ª ou a 3ª melhor defesa em casa a época passada. Por isso, demonstra bem aquilo que era o nosso adversário hoje. Mais do que a dificuldade daquilo que foi as seleções, não me agarra a isso. A equipa está bem ciente daquilo que tem que fazer em campo, desde o início da época, e foi bem demonstrativo. Agora, eles sabem que às vezes o compromisso vai ganhar jogos. E hoje esse compromisso fez um bocadinho também a diferença, porque falhámos alguns passos, expusemos a transições ofensivas do adversário, com blocos mais baixos. Agora, nunca perdemos o raciocínio, nunca perdemos aquilo que é o nosso foco, e a atitude da equipa foi fantástica. Por isso que eu digo que ressalvo que é uma grande vitória, não quero saber dos outros, quero saber de mim. E aquilo que foi o Sporting, enfrentámos um grande adversário, uma grande equipa, em sua casa, perante os seus adeptos, que são bastante efusivos e que fazem claramente também a diferença de jogar em sua casa, e seguimos o nosso caminho perante um grande adversário. Em relação ao Kenda, fez um bom jogo, dentro daquilo que é o compromisso, dentro daquilo também que lhe pedimos. O miúdo tem dado uma resposta fantástica. Apenas e só nos primeiros jogos estava o Geni, vinhamos dali de fases de jogos bem conseguidos e acabei sempre por manter quase a base que tinha jogado. Apenas e só por isso, como estávamos numa fase inicial de campeonato. Agora, claramente, aquilo que o miúdo tem feito e a resposta que tem dado desde o início da época, e até a mim me tem surpreendido, sou honesto, porque ele, o ano passado, a época passada, aqui um bocadinho na fase final, e eu estava ansioso para perceber qual era a resposta dele, e deu uma grande resposta, e tem dado uma grande resposta, e vai fazer uma grande época, não tenho dúvida nenhuma disso.
É questão de esperar por duas oportunidades. Tem esperado, tem dado resposta. O Simões hoje entrou 10 minutos, entrou espetacular. É um miúdo com 18 anos, por isso. O Fotas entrou muito bem, a primeira vez que entrou, coisas diferentes, percebeu logo a dinâmica da equipa, percebe os colegas, tem preocupação em perceber. Isso é que me importa, é perceber, olhar para eles e eles no dia a dia, perceberem o conhecerem-se. E por isso eu dizer sempre que tenho a sorte de liderar um grande grupo de jogadores, mas uma grande equipa e um grande grupo de amigos. Compromisso dos jogadores do Sporting, mas a destacar também as dificuldades que o Sporting sentiu hoje no terreno do Famalicão. Fez questão de dizer Rui Borges que o Famalicão não perdia em casa e que ainda não tinha sofrido golos. Em termos daquilo que é tática, não muda nada. Okay? Aquilo que é a dinâmica da equipa, aquilo que é os princípios da equipa, eles estão claramente bem identificados com eles. E o Baianidis deu também, eu falei agora do Kendo, o Baianidis deu uma grande resposta também hoje. E vinha de 2 jogos, penso que 90 minutos até da seleção. Por isso deu uma grande resposta física, técnica, tática, ligado. Começa a perceber melhor também as dinâmicas da equipa, ofensivamente e defensivamente, e isso é muito importante. E é esse tempo que nós queríamos que ele crescesse com calma, que sabíamos bem o jogador que temos, aquilo que procurámos. Era um jogador que estava identificado há muito tempo por nós, por isso ao miúdo deu uma resposta fantástica. Naquilo que é tático não muda nada, aquilo que é dinâmicas. Agora depois eles, dentro daquilo que em qualidades individuais, acrescentam coisas diferentes à equipe, e isso é que é a diferença, e nós sabemos. Isso às vezes não tem a ver com aquilo que é o treino ou a ideia de jogo da equipa, não, a ideia de jogo da equipa é a mesma, e eles sabem qual é e os princípios quais são, ofensivos e defensivos. Depois eles, com as características deles, nós sabemos que ele vai nos dar mais, se calhar em termos ofensivos, ou tomar as decisões mais de cruzamento com o Ivan, que o Ivan se calhar acaba por andar mais em espaços interiores e tem mais chegada na área até a cruzamentos ao lado contrário. O Kenda se calhar não é tão vertical como o Geni, é mais de jogo interior, procura, rasga por dentro. É essa variabilidade que nós temos e felizmente que eu a tenho na minha equipa, e isso me ajuda. Pois claro, de forma estratégica, e eu já disse nos outros jogos atrás, quando me perguntavam porque é que o Vaia não jogava ou porque é que o Kenda não jogava, eu disse sempre, vai vir agora aos jogos, eles vão jogar. E depois, dentro daquilo que é a estratégia para o próximo adversário, nós percebemos qual é que será a melhor solução. Importa-me é perceber que eles estão todos ligados, e isso deixa-me muito feliz. Rui Borges a destacar aqui o trabalho de equipa do Sporting, a deixar também muitos elogios aos jogadores do Sporting, depois desta vitória por 2-1 no terreno do Famalicão, muito em bem, jogo da quinta fantástica, tranquilo, passou tranquilidade à equipa também, muito bem, feliz por a estreia, trabalho imenso. Tem uma personalidade fantástica também naquilo que é o grupo, naquilo que é a ligação com o grupo, aquilo também que é a ligação que ele já tem ao Sporting, por isso muito feliz com a estreia de Virgínia. Borges também dizer estar muito feliz com a estreia de João Virgínia, que hoje defendeu a baliza do Sporting. Não conseguiu defender aquele golo de Gustavo Sá. Não sinto isso, pelo menos não sinto isso. A única diferença aqui, o Nacional foi uma bola parada, aqui também é um ressalto de bola parada, onde podíamos ter feito o golo antes, por isso. O Porto, pronto, já foi jogada a corrida, mas isso não me importa. Importa-me sim frisar a atitude competitiva da equipa e perceber que, mesmo vindo de seleções, mesmo até estando se calhar com algum desgaste físico, deram uma resposta fantástica depois de estar a perder 1-0, ir à procura, manter sempre o equilíbrio emocional também, que era que o cansaço às vezes leva-nos a perder o raciocínio, a perdermos o equilíbrio, ficamos mais chatos, ficamos a discutir, ficamos chateados com a perda da bola, com a tomada de decisão, e a malta manteve sempre coesa, manteve sempre equilibrado, e isso foi muito importante ao longo do jogo para conseguirmos dar a volta ao resultado. Tá, obrigado. Rui Borges a mostrar-se satisfeito com esta vitória do Sporting por 2-1 no terreno do Famalicão. Termina a conferência de imprensa do treinador do Sporting Clube de Portugal após esta vitória na quinta jornada do campeonato. Um jogo que fica também marcado por alguns lances polémicos, um deles a envolver Gonçalo Inácio, que escapou ao segundo cartão amarelo. É um dos lances que está a gerar mais polémica e é preciso
precisamente esse lance que vamos analisar nesta Liga de Ouro. O Marco Pina também continua connosco, mas vou começar pelo Otávio. Otávio, acha que, de facto, Gonçalo Inácio escapou à expulsão neste jogo? Devia ter visto o segundo cartão amarelo? Sinceramente, não sei de que lance é que se trata. Gostava de o ver, para eu poder analisar. Neste momento não posso dar a minha opinião porque não me lembro desse lance. Já vamos ter a oportunidade de ver aqui em estúdio esse lance com Gonçalo Inácio e, Otávio, qual é que é a sua visão? Naquela... Bom, mas acha ou não que escapou ao segundo cartão amarelo? Não Gonçalo tem Inácio? qualquer... Estica o braço, mas não tem qualquer movimento com o cotovelo. É só o que eu tenho a dizer deste lance. Jorge, o que é que tens a dizer? Esticou o braço e deixou o cotovelo dentro do bolso, ou tinha algum bolso. Esticou o braço. Nunca vi tem que atingir com qualquer parte, do braço. Atingiu-lhe por acaso com o cotovelo. Agora, o braço tem Vejo o cotovelo. Gonçalo Inácio com o braço a tentar impedir que o adversário chegue à bola, mas não vejo qualquer momento de cotovelada. Como querem, eu não vejo. Se alguém vê... Esticou o braço, não com a intenção de atingir, mas de se proteger, mas que é um facto que tocou com o cotovelo na zona do pescoço do Gonçalo Inácio. Não é daquelas coisas que a gente vê do Gustavo Sá. Não é daquelas coisas intencionais, houve uma intenção, não. Mas são aqueles lances em que já vimos tanta gente ser punido com o segundo amarelo, com vermelhos, com etc. E outros com não situações serem. idênticas. E outros não serem. Não é? E, portanto... E outros não serem. Ele não viu. Pegando nisto que dizia aqui o Jorge, Marco, achas que esta questão da intencionalidade pesou na decisão do árbitro? Não, Sara, não penso que tenha sido isso. Acho que o árbitro não se terá percebido mesmo do lance, mas devia ter-se percebido do lance, porque o Gonçalo Inácio não é uma questão de intencionalidade ou não. O Gonçalo Inácio já tinha no primeiro amarelo. Estava perto Sim, exato. O Gonçalo Inácio, a questão é que já é reincidente, que o Gonçalo Inácio tinha atingido o Gustavo Sá já no primeiro cartão amarelo que viu, porque o atinge também com a mão no rosto. E na segunda situação que acontece isto, que é aquela que estamos a analisar agora, o Gonçalo Inácio volta a ser negligente na abordagem que faz, ou seja, ao levar o braço e atingir com o braço, que é na zona do cotovelo, a zona da garganta, que é mesmo aqui que ele atinge o Gustavo Sá, como é óbvio, é na abordagem que ele escolhe para aquele lance, é que comete a falta e, neste caso, o motivo para o segundo cartão amarelo, porque já tinha um, era o segundo e viria para a rua, é aos 45 mais 5 e por isso mesmo só passou a repetição até passado alguns momentos é que passaram a repetição desse lance, mas não há margem para dúvidas, é um lance claro e óbvio. O Gustavo Sá é atingido na zona da garganta, uma abordagem negligente por parte do Gonçalo Inácio e por isso mesmo fica o segundo cartão amarelo por exibir e o consequente cartão vermelho. Gustavo Sá, que ficou muito queixoso na sequência deste lance, mas Otávio, pareceu-me que queria responder ao Marco. Respeito à opinião do Pia, mas não concordo nada com ele. Não concordo com ele. Aliás, nesta jornada, nem compreendo como é que lances com o João Pinheiro, com a experiência que tem, com os anos que tem, não viu aquilo que o outro viu no VAR. Não compreendo. Um lance simples, mostrou o amarelo, o que quer dizer que viu o lance, todo, e depois deixa-se influenciar pelo VAR, que viu outra coisa, fez outra leitura. Foi uma jornada onde os VARs ganharam 2-0 aos árbitros e demonstraram que dois árbitros que são competentes, que são muito experientes, erraram. E os senhores do VAR incutiram erros. Só espero que no relatório esses erros sejam lá divulgados. Mas o VAR não pode intervir neste lance. Pois, ok. Eu sei que não pode intervir. Mas eu sei que não. Mas estás tu a intervir, é a tua opinião, não é a minha. Sim, ele vai de braço direito. A minha opinião já não terá opção no jogo. Se me disseres que eu jogasse a bola, mas eu joguei, e todos está aqui jogando. Se tu disseres que ele meteu o braço para o outro não chegar lá, eu digo que é verdade. Eu digo. E esses lances, dezenas deles, mete o braço para afastá-lo. E outra coisa é dar uma. Marcos, espera. Outra coisa é dar uma cotovelada. E dar uma cotovelada é uma coisa bem diferente. É uma coisa bem diferente.
Todos nós sabemos o que é dar uma cotovelada e o que é pôr lá o braço esticado para o adversário não chegar lá. Utiliza-se as barbatanas para quê? De vez em quando estica-se os braços para os adversários não chegar lá. Então, o que está a dizer o Otávio é que basicamente foi Gustavo Sá que foi ali ter com o cotovelo. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é que o Gonçalo Inácio. O Gonçalo Inácio abriu o braço para não deixar o jogador do Famalicão, o Gustavo Sá, chegar à bola. É isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer e não estou a dizer mais nada. Digo mais ainda, olha, eu vejo às vezes os jogadores agarrarem-se. O jogador que recebe a bola de costas, tem um adversário das costas, se abrir o braço, roda para o lado que quer. Se é o adversário a chegar, roda para o lado que quer. Não precisa de ninguém agarrar ninguém. É só abrir o braço. E quem está na marcação nas costas nunca chega lá à bola. Mas isto é para quem jogou a bola. Para quem jogou a bola. Mas, Calazo, há pouco o Marco dizia que era um lance claro e óbvio. Na tua opinião também é? Boa noite. Nós, quando jogávamos futebol, as leis eram diferentes. É por isso é que agora a maior parte dos defesas vão à bola e metem as mãos atrás das costas. E ficam logo desequilibrados. E é por isso é que nós vimos marcar penaltis quando alguém toca só de raspão na mão. Aquilo que nós temos visto no nosso campeonato, e além fronteiras, é que hoje em dia muitas vezes estás no meio campo e estás a tentar proteger a bola e não há intencionalidade nenhuma e tocas na cara de um adversário e levas amarelo. Neste lance aqui, é óbvio, não é uma cotovelada, é óbvio que o Inácio vai estar na cara do jogador, está a proteger a bola, mas toca na cara do jogador, é na garganta. Por isso tinha que ser um lance para segundo amarelo. Acho que não há dúvidas, sinceramente não há dúvidas. Nós já lá vamos, eu sei que o Otávio já estava a falar do lance do Benfica, porque ele gosta logo de começar a falar do lance. Já lá vamos também analisar esse lance. Já lá vamos também analisar esse lance. Mas este aqui, ainda por cima num jogo, a mim o que me surpreende nos nossos árbitros muitas vezes é, num jogo onde estava a ser tão fácil para este árbitro dar cartões amarelos aos jogadores do Famalicão, que deu tantos cartões amarelos, que no intervalo, nós estávamos a fazer o jogo, eu no intervalo até disse, possivelmente este jogo não iria acabar com todos os jogadores em campo, devido à facilidade que era dar amarelos aos jogadores do Famalicão. Curiosamente, neste lance, que ele está a 5 metros, não vê esta jogada do Gonçalo Inácio, ao minuto 50. Por isso, da primeira parte ainda. Sim. É a acabar a primeira parte. Sim, a acabar a primeira parte. 45 mais 5. Era aos 45 mais 5. Era um lance para segundo amarelo. Obviamente é completamente diferente e muda o jogo. Eu estou a fazer a análise desse lance, depois podemos fazer a análise do jogo, obviamente. Eu também acho que, obviamente, depois de não haver a expulsão, o Sporting acabou por merecer ganhar o jogo, num grande jogo, diga-se de passagem, e que Famalicão, realmente uma grande equipa a jogar em casa. Acho que é uma das equipas que este ano vai ser muito complicado de jogar em casa porque jogam um bom futebol. Mas, na realidade, este jogo não devia ter acabado com o Gonçalo Inácio em campo devido a esta situação. Também achas, João, que Gonçalo Inácio devia ter sido expulso com o segundo cartão amarelo? Pois, os intervalos aqui na nossa CMTV têm esta vantagem, pude rever o lance tranquilamente e portanto, chego à conclusão é que não é só o braço. A perna direita entra ali entre as pernas do Gustavo Sá de forma impetuosa, para tentar impedir que o adversário chegue à bola. E, portanto, acho que é cartão amarelo, como já tinha amarelo, seria expulso. Tentar que o adversário chegue à bola. Impedir que o adversário chegue à bola. Exato, está bem. Pronto. Mas, portanto, vale pronto. Tenta impedir que o adversário chegue à bola, mas de forma irregular. João, uma coisa é tentar impedir que tu vai dar uma cotovelada ou meter o pé em riste. São coisas totalmente diferentes. Tem leituras diferentes. Mas ele mete a perna no meio da perna do jogador das pernas do jogador do Famalicão. Olha, o Cláudio disse muito bem. Este jogo de hoje, com a facilidade, é tempo de reuniões da arbitragem, que nunca mais acaba. É reuniões com os jornalistas, é reuniões com toda a gente. Chegam lá, aquilo que a gente vê. Os critérios não existem. Mas, Marco, pareceu-me também querias dizer alguma coisa no seguimento desta intervenção. Sim, porque Otávio... Isto começou agora. Estamos todos a falar do mesmo, a dizer de formas diferentes e a ter a conclusão que é a mesma que é do segundo cartão amarelo. Porque o Otávio está a falar de quem jogou a bola, quem não jogou a bola. Isto não tem nada a ver com jogar ou não jogar a bola. Isto tem a ver com a lei. E a lei diz que um jogador, quando entra sob um adversário, sem terem atenção ao perigo que pode causar, tem que ser advertido.
Neste caso, o Gonçalo Inácio pode efetivamente querer afastar o adversário ou impedir que ele não jogue a bola. Mas ao fazê-lo daquela forma e ao meter o braço daquela forma, acaba por atingir o adversário, não tem atenção ao perigo que pode causar o adversário e atinge-o na garganta, que é uma zona nevrálgica, e é um segundo cartão amarelo, claro e óbvio. Isto é daqueles vá para ali, não é preciso que há grandes furiados. Isto amanhã vai ser unânime para toda a gente. E tu achas que ele não viu? Tu achas que ele não viu? Claro que viu, o jogador estava lá, viu, sabia que ele vinha ali. Ele não quis foi expulsar. O árbitro não se percebeu se perdeu. Marco, ele como se perdeu em muitos amarelos, em muitas faltinhas, eu penso que ele criou ali um desequilíbrio. E com Jorge, esses amarelos todos, coragem, como o Calado dizia há bocado, e se calhar o jogo não vai acabar com 11, etc, ele evitou o fazer, porque ele está perto. Tem um árbitro assistente ali também perto. Está ali toda a gente. Tem um ângulo aberto para ele poder ver. E ele viu e não quis dar. Pronto, tudo bem. A gente já viu isto. É de cena, já vimos amarelos por muito menos do que isto. Por muito menos. Agora, se volto a dizer, se há aquela intencionalidade mesmo, era para um vermelho. Agora, como não existe, não existe essa intencionalidade, sim, não é uma agressão, não é uma agressão. Mas é negligente a forma como ele se vai proteger, não é? Claro que é. Pronto. Portanto, para mim, é um amarelo mais do que claro. Mas, Marco, tu não admites a possibilidade do árbitro a não ter efetivamente visto aquilo que tinha acontecido entre Gonçalo Inácio e Gustavo Sá? É porque há também ali um jogador que parece estar na linha de visão do árbitro, ou não? Poderá estar, mas alguém dentro do campo tem que ver aquilo. Estão 3 elementos dentro do campo, mais o quarto árbitro. Já não falo do vídeo-árbitro que não pode intervir neste lance. Agora, alguém na equipa de arbitragem tem que ver este lance. Este é um lance claro e óbvio. Alguém tinha que o ajudar, o assistente, o quarto árbitro. Se o árbitro não vê, alguém tinha que ter a coragem de intervir, porque o lance é tão claro, que o jogador não pode ficar em campo depois de uma falta cometida desta forma. Por isso, falhou a equipa de arbitragem no seu todo, porque deixou um jogador ficar dentro de campo após um lance em que devia ter visto, por acaso, era o segundo cartão amarelo. Se fosse o primeiro, era um amarelo que ficava por dar. Mas o Gonçalo Inácio tem a reincidente porque na primeira parte, antes deste lance, e este lance também é na primeira parte, comete uma mesmíssima falta que atinge o adversário na cara, o mesmo jogador, por sinal, e vê o primeiro cartão amarelo. O árbitro aí não teve condescendência, advertiu. A seguir, não adverte, porque ia derivar também numa expulsão. Não sei se foi falta de coragem, se foi falta de visão, mas é o que eu digo. Alguém na equipa de arbitragem dentro do campo, árbitros assistentes ou quarto árbitro, teriam obrigatoriamente de ver este lance e ajudar o árbitro caso o árbitro não visse e não presenciasse com clareza o lance em apreço. O Otávio estava aí muito atento àquilo que estava a dizer o Marco. Consegue entender a opinião do Marco? O campeonato vai acabar agora. Vai haver muitas jornadas. E eu vou ouvir as opiniões. É evidente que há uma coisa que é real e que todos nós... É a falta de critérios que existe na análise do mesmo lance nos diversos árbitros. O mesmo lance é analisado de maneira diferente nos mesmos árbitros. Apesar das reuniões, apesar dos esclarecimentos, apesar das condições que a Federação Portuguesa de Futebol põe ao serviço da arbitragem, há uma coisa que eu sei. Vamos ter sempre uma dualidade de critério na análise do lance. E estamos às vezes no mesmo jogo até. Às vezes no mesmo jogo. E estamos aqui para analisar. E vamos ver o que é que tem razão. Também só dar indicação de que estão a sair ali várias carrinhas da Polícia de Segurança Pública, da Unidade Especial da PSP. Dizer também que os adeptos do Sporting, aliás, saíram do estádio numa espécie de caixa de segurança para evitar possíveis desacatos após o final deste jogo entre o Sporting e Famalicão, que o Sporting venceu por 2-1. Também não vamos perder de vista estas imagens porque está prestes a sair o autocarro do Sporting, mas Calado, apesar da dualidade de critérios a que se referia o Otávio, o que é que achas que falhou neste lance em específico para Gonçalo Inácio ter escapado, segundo a vossa opinião, ao segundo cartão amarelo? O árbitro não quis dar o vermelho ao jogador porque os árbitros sabem muito bem durante o jogo quem tem amarelo, quem não tem, e não quis dar o vermelho ao jogador. É a única leitura que se pode fazer, porque o árbitro está a 5 metros, está ali a 5 metros. Não pode ter entendido que foi um contacto natural de uma disputa de bola? Mas nós estamos a falar de... São profissionais, não é? Os árbitros, muitas vezes os critérios, e aí tenho que concordar com o Otávio nesse aspecto, muitas vezes os critérios diferem, mesmo no próprio jogo, diferem muito. E aqui neste jogo,
com a facilidade que estava a ser dar Aliás, cartões... tu tinhas dito, Claro. quando regressámos no intervalo, que acreditavas que possivelmente o jogo não ia acabar com todos os jogadores dentro do campo. Claro, com tanta facilidade estava a ser dar cartões amarelos. Depois existe uma jogada destas, não é? E fica expulso um jogador. E lá está, e depois nós às vezes falamos, não é? Daquilo que pode influenciar um resultado. Isto é uma situação que pode influenciar um resultado. Porque jogar num campo complicado como é o do Famalicão e como estava a ser o jogo, um jogo extremamente dividido, muito agradável de ver. Estava empatado nesta altura. Sim, e um jogo muito agradável de ver. Estava a ser um bom jogo de futebol, sinceramente. Retirando um jogador do Sporting, obviamente, não quer dizer que o Sporting não ganhasse o jogo, mas torna-se muito mais difícil, certo? Jogar com 10 jogadores num campo complicado torna-se mais difícil. Por isso, obviamente, há estas situações, nós não entendemos. Se calhar, se fosse ao contrário, se calhar se fosse um lance de um jogador do Famalicão, não tenho a menor dúvida, possivelmente seria expulso. E enquanto andarmos assim, por isso é que depois chegamos muitas vezes à Liga dos Campeões, e os árbitros que deixam jogar e os nossos jogadores muitas vezes ficam no chão a pedir faltas e já está o lance na nossa baliza, quase a sofrer um golo. Porque os jogadores estão tão habituados, muitas vezes, a lances aqui em Portugal que não são marcados ou como são marcados, porque depois é complicado quando chegamos à Liga dos Campeões. Agora, este lance aqui nós temos visto N vezes, até no próprio meio-campo, e o meio-campo é uma zona de choque, é uma zona de muito contacto físico. E muitas vezes o jogador está a proteger a bola, não há intencionalidade nenhuma e leva um amarelo. Só porque tocou ou de leve na cara do jogador. Este é um lance. O Inácio, obviamente, com a experiência que tem, porque é jovem, mas já tem experiência, ele vai para se proteger a si e, acima de tudo, proteger a bola. Mas ao proteger-se, acaba por atingir o jogador na garganta e obviamente, era um lance para segundo amarelo. O árbitro não deu, o jogo seguiu. Em relação àquilo que foi o jogo todo o jogo, se nós olharmos para todo o jogo, um bom jogo de futebol, onde acabou por ganhar quem mereceu ganhar, que foi o Sporting, mas lá está. Se calhar estaríamos a falar de uma maneira diferente se tivesse havido uma expulsão. E são estes pequenos pormenores, grandes pormenores, que nós, quando chegamos às vezes ao final e quando fazemos uma retrospectiva, já ninguém se vai lembrar. Não é? Depois já ninguém se lembra. Depois, quando chega ao final, só se lembra quem é que ganhou os campeonatos. Foi a equipa tal, a equipa X. Pronto, ninguém se vai lembrar se no jogo A tinha que ser expulso, no jogo B o jogo foi em fora de jogo, já ninguém se vai lembrar disso. O que é certo é que os 3 pontos lá estão. Tens aqui um caso também no mesmo jogo de critérios diferentes. Da injustiça de um amarelo dado ao lateral esquerdo ao Bongo, sim, foi dado, sim, e não foi dado ao Soares. É e nenhum se fez ao penalti. É verdade. Nenhum se fez ao penalti. E o rapaz levou um amarelo e os dois não eram penalti. Não, e nenhum não é isso. Nenhum se fez ao penalti. Não é simulação, não é simulação. Esse lembra-me. É um contacto, há contacto, mas é normal. Coisas que acontecem. Só um minuto. Sabes o que é que faz isto? É a pressão sobre os árbitros. É a pressão do Conselho de Arbitragem sobre os árbitros. Otávio já vai ter a oportunidade também de concluir a sua ideia, numa altura em que está a sair o autocarro que transporta os jogadores do Sporting e a equipa técnica, depois deste jogo que aconteceu no terreno do Famalicão e que o Sporting conseguiu vencer por 2-1. O Famalicão até foi a primeira equipa a marcar por Gustavo Sá aos 17 minutos. Depois, ainda na primeira parte, aos 22 minutos, Pedro Gonçalves marcou o gol do empate e já na segunda parte, Luís Soares a fechar o resultado final em 2-1, a vitória do Sporting frente ao Famalicão, um jogo da 5ª jornada do campeonato português. Mereceu também muitos elogios por parte de Rui Borges na conferência após o jogo. Também dirigiu muitos elogios aos jogadores do Sporting que, segundo o treinador, revelaram compromisso neste jogo. Mas Marco, respondendo também àquilo que estava há pouco a dizer o Otávio Machado, achas que há aqui alguma comparação entre este lance entre Gonçalo Inácio e Gustavo Sá com aquele lance a que se referiu ao Otávio do jogo de ontem do Benfica? Não, é que não se pode comparar lances, são completamente diferentes. Ontem, no lance do jogo do Benfica, como disse ontem durante o jogo, na minha opinião, a expulsão foi exagerada ao jogador adversário do Benfica, naquele caso, que levantou o pé demasiado, efetivamente, na disputa do lance com o Tomás Araújo, mas que, no meu entender, é um lance de negligência
porque efetivamente o jogador levanta demasiado o pé para tentar jogar a bola, está a olhar para a bola, nem sequer se apercebe onde está o Tomás Araújo. O Tomás Araújo também faz movimento na direção desse jogador e faz movimento da cabeça para baixo. Por isso, acho que efetivamente é um lance de negligência, não é uma falta grosseira, mas também é preciso referir isto. O Conselho de Arbitragem este ano deu indicações aos árbitros e, além de transmitir aos árbitros estas indicações, comunicou-as aos clubes, aos atletas, aos dirigentes, à comunicação social. Aquilo que são lances, no limite que antigamente víamos com o paradigma de um lance laranja, como chamávamos, íamos por baixo e dávamos o cartão amarelo, o Conselho de Arbitragem quer, neste momento, que os lances sejam punidos com o paradigma para cima, ou seja, num caso de dúvida, serem punidos com o cartão vermelho. Mas é os lances em que haja faltas grosseiras, ou seja, em que os jogadores se lançam com os pés no ar, tipo karaté, com intensidade, com velocidade, que se lancem de longe e atinjam os adversários na cabeça, no peito, nas pernas, com pitons. E neste caso muito específico de ontem, não é isso que se verifica. Só que os árbitros agora, até assimilar esta informação, vai demorar algum tempo, porque já houve expulsões este ano, em jornadas anteriores, de jogadores que com os pés levantados atingem adversários e foram expulsos. E o João Pinheiro ontem faz uma avaliação a priori em que, a meu ver, era a que estava correta. É um lance de negligência e que o árbitro interrompe, marca a falta e adverte o jogador, mas o vídeo-árbitro intervém e, a meu ver, intervém de uma forma incorreta, porque é um lance, como é um lance de dúvida, o vídeo-árbitro não poderia ter intervindo. Mas lá está, como houve estas indicações muito precisas dos árbitros irem um pouco por cima para acabarem com aquilo que são entradas grosseiras e que possam ter consequência para aquilo que é a condição física dos jogadores, neste caso, houve aqui esta ilusão, foi criada junto do árbitro e o árbitro depois foi levado a ir reverter a sua decisão e a mostrar o cartão vermelho. Como já disse ontem, volto a repetir, no meu entendimento, o lance é exagerado para cartão vermelho. Acho que o adequado era o cartão amarelo, porque o lance é muito diferente daquilo que é pretendido para os lances de cartão vermelho pelo Conselho de Arbitragem, mas sei perfeitamente depois daquilo que foi transmitido aos árbitros. Seguramente este lance, o Conselho de Arbitragem vai validá-lo como correto, em analogia a outros que já concederam. E aconteceu este ano no jogo do Sporting, num pontapé de penalti que é cometido, sobre o Gonçalo Inácio até, que há um raspadela de pitons no Gonçalo Inácio, ali da zona das costas, e que o árbitro marca o penalti, mas o vídeo-árbitro chama o árbitro para vir ao monitor para dar cartão vermelho e não cartão amarelo. Esse lance foi o primeiro que aconteceu este ano. O Conselho de Arbitragem validou como correta e disse que era daquele tipo de lances que o cartão vermelho teria que ser exibido. Ontem, no lance do Benfica, foi um lance também com a biqueira da bota. Acaba por tocar aí na cabeça do adversário, é verdade. Mas aqui, no meu entender, há um contributo também do adversário, que neste caso é o Tomás Araújo, que ao baixar a cabeça e ao dirigir-se para junto do atleta que vai tentar só jogar a bola, não há malícia, não se lança de longe, não há velocidade. Ou seja, o jogador quer jogar a bola e há uma coisa que é fundamental para a análise deste lance, é que o jogador ainda retrai a perna. Quando percebe que vai haver o contacto, se apercebe que o jogador está junto dele, ele ainda retrai a perna, porque se não retraísse a perna podia ser muito mais gravoso e aí sim eu validava o cartão vermelho. Agora, como o jogador retrai a perna porque se apercebe naquele momento in extremis que pode haver um contacto com a ponta da bota, acho que o jogador não pode ser penalizado daquela forma com o cartão vermelho e acho que por isso ontem foi uma má decisão. Por isso, mas este lance de ontem nada tem que ver com o lance 2, é que é um lance de negligência, de um cotovelo que vai ali à garganta de um adversário na disputa da bola para evitar que o adversário chegue à bola, e é um lance de negligência para amarelo, tal como ontem foi. Mas aquilo que foi as intervenções, quer de um quer do outro, são diferentes, porque os lances nada têm que ver em termos de características, de dinâmica, de velocidade, de intensidade, nada. Os lances são completamente diferentes. Otávio. Só uma coisa, parabéns, Pina, disseste tudo. Na dúvida, castiga-se. Olha, é só no futebol. É só no futebol. Obrigado por ter esclarecido. Toda a gente está a ouvir em casa. Na dúvida, castiga-se no futebol. Parabéns. Mas é nos lances... Não foi o que ele disse. Nos foi o que ele disse. Na dúvida, castiga-se. Nas lances de falta de... Na dúvida é vermelho. Foi o que ele disse. Na dúvida é vermelho. Se as instruções são essas, eu quero bater palmas a quem está neste momento no Conselho de Arbitragem. Parabéns. Não é assim em lado nenhum. É só no futebol. Calado, o que é que tu achas disto? Fizeste a mesma leitura que o Otávio? Daquilo que disse o Marco, que na dúvida castiga-se. Não é isso. Eu não concordo com isso, mas concordo com aquilo que o Marco disse em relação a este lance. Acho que fez uma análise correta daquilo que é este lance. Eu não sei o que é que o Conselho de Arbitragem anda a dizer aos árbitros. Aliás, tiveram a amabilidade de convidar para nós irmos ouvir algumas indicações daquilo que se ia praticar este ano na arbitragem.
E eu não fui, sinceramente não fui. E agradeço a amabilidade, agradeço porque eu preciso de ouvir essas coisas. Mas eu não fui pela seguinte razão. Não fui porque todos os anos nós assistimos a esta dualidade de critérios. Então, se existe uma dualidade de critérios, o que é que adianta nós estarmos sentados, se for preciso, durante 2 horas ou 2 horas e meia, a ouvir indicações daquilo que se vai praticar dentro do campo, se depois as coisas não se praticam? Ou seja, isto é como muitas coisas na vida. Falar é fácil, agir é muito mais complicado. E se as pessoas não têm personalidade para agir em conformidade, então estão na profissão errada ou estão no sítio errado. Porque, para mim, há uma questão muito simples, que é, independentemente da cor de camisolas, seja um clube grande, seja um clube pequeno, as leis devem-se fazer cumprir dentro do campo. E muitas vezes não se fazem cumprir. Por isso... Às vezes complica-se. Essas leis a gente vamos complicar. O Marco falou ali, nestes lances, como ontem, o de ontem, da expulsão, como da expulsão do Sporting, mas o mesmo critério não foi levado a caso no primeiro jogo. No Porto Vitória com a Vitória de Guimarães, em que houve um lance também dentro da área e não foi levado. Muito bem, meus senhores, temos mais bem tempo para discutir, mas temos mesmo de fazer um curto intervalo, até porque a seguir vamos ouvir aquilo que disse Luís Filipe Vieira. Fique desse lado. Estamos de regresso e Luís Filipe Vieira falou hoje, deixou duras críticas a Rui Costa e também a Bruno Lage. O candidato à presidência do Benfica diz que neste momento o Benfica não tem liderança e que já se sente o desagrado dos adeptos com aquilo que a equipa tem feito. Eu acho que o Benfica neste momento atravessa um momento crucial. Eu, depois do que passámos de 2001 até 2020-2021, neste momento é crucial para o Benfica, até face àquilo que vem ao longo dos últimos 4 anos, o que é que vem sendo desenvolvido no Benfica, o que é que nós temos notado no Benfica. Sem falar de nomes, não me interessa estar a falar de nomes, senão vão dizer que estou ressabiado, que é aquelas conversas tudo parvas. Dizer-lhe que é verdade. Toda a gente hoje sente que o Benfica não tem liderança, não tem visão. Hoje não há planeamento, compra-se jogadores por milhões de euros. Acho que o Benfica foi dos clubes que investiu mais na Europa até. E depois somos confrontados com uma coisa que é completamente frustrante. Quer dizer, parece que quando as pessoas sentem que, logo no começo do campeonato, começou-se a sentir que alguma coisa não estava correta. E ontem fez dar essa confirmação. Passámos, como foi em Amadora, depois em Alverca e agora ontem foi o que sucedeu. Acho que se demonstra bem o desagrado que as pessoas têm e acho que vale a pena refletirem todos em conjunto para as pessoas tomarem uma decisão no dia 25 o que é que tem que se fazer. E eu apareço neste momento, vou dizer com toda a sinceridade, já nem tinha necessidade de estar metido nisto no Benfica, mas é como sinto que de tudo o que vejo ao meu redor e comecei a ver as preocupações que começavam a existir dentro daquela casa, porque infelizmente até os quadros desapareceram do Benfica ao longo destas 4 temporadas, aquilo que era uma empresa a funcionar normalmente, hoje não funciona. Hoje, como lhe disse, acho que as pessoas perderam a vontade de trabalhar no Benfica e algumas delas, os principais, foram-se embora, que são aqueles que na realidade facilmente encontram outra solução no outro caminho, se era ganhar mais até, há aqueles que infelizmente não o podem fazer e está a suceder o que está a suceder, a falta de alegria que sente-se naquela casa. Luís Filipe Vieira diz ainda que a equipa do Benfica joga pouco e que Bruno Lage só dá desculpas. Já sobre Rui Costa, Luís Filipe Vieira diz que a atual direção do clube está refém dos resultados. Repare, todos os treinadores do Benfica estão sujeitos a crítica. Todos os treinadores do Benfica não têm o seu lugar seguro. Porque quando a equipa do Benfica não funciona e não joga e os adeptos não estão satisfeitos, isso sucedeu comigo também, vamos lá ver. Mas hoje, cada vez mais, esta direção vive de resultados, não vive mais nada do que isto. Por isso, o que é que se tem feito ultimamente para provar que os resultados podem surgir? Investiu-se de qualquer maneira e descuidou-se daquilo que é o mais importante para o Benfica neste momento, que era a sua própria formação. Independentemente de dizermos que há que ter outro tipo de jogador e há que reforçar a equipa, reforcem a equipa, mas os jogadores da formação do Benfica têm que ter cabimento nela. E eu sou do tempo que alguém dizia dentro do Benfica que o plantel do Benfica deve ser formado por 19 jogadores, o resto é jogadores da formação. Nós temos lá jogadores da formação, mas é para eles não jogarem, basta saber que quando eles foram deslocados para os Estados Unidos, foram viajar e nem um minuto fizeram. Por isso, aquilo dá a ideia que aquilo é até um pacote que está ali que não interessa. Não pode ser assim. Por isso,
Os adeptos do Benfica e os sócios do Benfica estão completamente decepcionados, acho eu. Mas o campeonato agora começou, também é verdade. Mas o que é certo é que a equipa, com o montão de milhões e milhões que foram investidos, parece que estão chateados de estar no Benfica, até por sinal. Parece que as pessoas nem querem correr. Depois, no final, estamos sempre confrontados com alguém a dizer: dominámos o jogo completo, umas vezes é por falta de descanso, outras vezes é que não estão entrosados. O que é certo é que os outros começaram também a ter lá jogadores nossos todo lado e estão a jogar melhor que nós. E isso tem sucedido. Luís Filipe Vieira diz ainda que aprova o regresso de Bernardo Silva ao Benfica. O ex-presidente do Clube da Luz diz que fica encantado com o regresso, seja com João Noronha Lopes ou com outro presidente. Não, eu acho que o Bernardo Silva é sempre bem-vindo a regressar ao Sporting do Benfica. Isso é verdade, seja com quem neste momento encabeça a situação, que é o Noronha Lopes, seja com outro presidente qualquer, se houver a possibilidade do Bernardo Silva regressar ao Benfica, encantado da vida. Toda a gente conhece quem é que é o Bernardo Silva, não é? E João Noronha Lopes também deixou críticas a Rui Costa. O candidato à presidência do Benfica diz que Rui Costa desaparece nos momentos maus do Benfica. Entretanto, nas últimas 2 semanas, o Benfica perdeu 4 finais. E o presidente do Benfica, Rui Costa, desapareceu. Portanto, o Benfica tem que ter um presidente que dá a cara nas horas boas e nas horas más. E não podemos ter um capitão que dá a cara e ter um presidente que se esconde. E aquilo que eu lhe garanto aos benfiquistas é que quando eu for eleito presidente, eu estarei lá nos momentos bons e nos momentos menos bons. É isso. É isso que se espera de um presidente do Benfica e é isso que vai mudar em outubro. Temos que mudar e temos que mudar agora de uma vez por todas. E Rubén Amorim é um sonho de Noronha Lopes para treinar o Benfica. Nuno Gomes garante que um dia Rubén Amorim vai treinar o Clube da Luz. O Rubén Amorim é treinador do Manchester United e, portanto, acho que não consigo responder a essa pergunta neste momento. Uma certeza eu tenho, o Rubén Amorim vai ser treinador do Benfica um dia. Declarações que já vamos analisar nesta Liga de Ouro, mas para já importa também conhecermos os destaques do Jornal da Meia-Noite com a Daniela Pelé. Voltamos à Liga de Ouro e com destaque para aquilo que disse hoje Luís Filipe Vieira. Deixou duras críticas a Rui Costa, mas também a Bruno Lage, ao dizer que o treinador do Benfica só dá desculpas. Repare, todos os treinadores do Benfica estão sujeitos a crítica. Todos os treinadores do Benfica não têm o seu lugar seguro. Porque quando a equipa do Benfica não funciona e não joga e os adeptos não estão satisfeitos, isso sucedeu comigo também, vamos lá ver. Mas hoje, cada vez mais, esta direção vive de resultados, não vive mais nada que isto. Por isso, o que é que se tem feito ultimamente para provar que os resultados podem surgir? Investiu-se de qualquer maneira e descuidou-se daquilo que é o mais importante para o Benfica neste momento, que era a sua própria formação. Independentemente de dizermos que há que ter outro tipo de jogador e há que ter que reforçar a equipa, reforcem a equipa, mas os jogadores da formação do Benfica têm que ter cabimento nela. E eu sou do tempo que alguém dizia dentro do Benfica que o plantel do Benfica deve ser formado por 19 jogadores, o resto é jogadores da formação. Nós temos lá jogadores da formação, mas é para eles não jogarem. Basta saber que quando eles foram deslocados para os Estados Unidos, foram viajar e nem um minuto fizeram. Por isso, aquilo dá a ideia que aquilo é até um pacote que está ali que não interessa, não pode ser assim. Por isso, os adeptos do Benfica e os sócios do Benfica estão completamente decepcionados, acho eu. Mas o campeonato agora começou, também é verdade. Mas o que é certo é que a equipa, com o montão de milhões e milhões que foram investidos, parece que estão chateados de estar no Benfica, até por sinal. Parece que as pessoas nem querem correr. Depois, no final, estamos sempre confrontados com alguém a dizer: dominámos o jogo completo, umas vezes é por falta de descanso, outras vezes é que não estão entrosados. O que é certo é que os outros começaram também a ter lá jogadores nossos todo lado e estão a jogar melhor que nós. E isso tem sucedido. Críticas de Luís Filipe Vieira depois do Benfica ter empatado na Luz com o Santa Clara, mas, João, relativamente a esta crítica dirigida em específico a Bruno Lage, na tua opinião, faz sentido? Concordas com aquilo que diz Luís Filipe Vieira? Bruno Lage só dá desculpas? Sim, Bruno Lage, que eu considerei ter melhorado de há uns tempos para cá a nível da comunicação, acho que este fim de semana esteve extraordinariamente infeliz. Para já foi injusto com o presidente que o lançou no Benfica. Luís Filipe Vieira foi buscar Bruno Lage em Inglaterra
trouxe-o para a equipa B e promoveu à equipa A. Acho que aquelas declarações do mercado, finalmente consegui com um presidente a fazer o mercado que queria, foram extraordinariamente injustas, porque se Lage tem uma carreira, foi despedido no Benfica, no Wolverhampton e no Botafogo e arrisca-se novamente a ser despedido no Benfica, deve-o a Luís Filipe Vieira. Depois aquela questão do assumir as responsabilidades, eu não percebo muito bem o que é assumir as responsabilidades, que consequências é que tem assumir as responsabilidades. É que Bruno Lage, a única maneira que tinha para assumir as responsabilidades era admitir-se, porque o Benfica não joga absolutamente nada. Aquilo que eu vi ontem no Estádio da Luz foi uma exibição muito pobre, muito cinzenta, para não utilizar termos mais cáusticos, de um Benfica perdido, que já tinha demonstrado fragilidades na Amadora, em Alverca e ontem contra 10 jogadores, mas até poderiam ser 7, com aquele treinador não ia ganhar a um Santa Clara que foi brioso, mas estava perfeitamente ao alcance do Benfica. Portanto, parece-me que Rui Costa, a um mês, sensivelmente a 1 mês e 10 dias das eleições, tem uma possibilidade. Ou despede Lage e ainda tem a oportunidade, se calhar, de lutar no ato eleitoral pela vitória, ou então sairá com Lage pela porta pequena do Estádio da Luz, porque mesmo que o Benfica se equilibre nos próximos jogos, e até tem... Mas ontem também tinha, e acabou por não conseguir ganhar, mas não é crível que tropece sempre. Mesmo que o Benfica se equilibre contra o Carabag, contra o Aves, contra o Rio Ave, contra o Gil Vicente, antes das eleições terá fora o Chelsea, o Futebol Clube do Porto e o Newcastle, e portanto Rui Costa tem que pensar seriamente se quer ganhar estas eleições, quer continuar a ser presidente do Benfica ou se quer continuar a ser refém de um homem que até é capaz de sair junto à equipa de arbitragem para que os assobios entoados no estádio pareçam para o árbitro e não para si. Calado, concordas com esta opinião do João? Começam a faltar condições a Bruno Lage para continuar no comando técnico do Benfica? Eu não sou tão agressivo nas palavras como foi o João em relação ao Bruno Lage. Acho que não é preciso ser tão agressivo para caracterizar aquilo que aconteceu neste jogo. Mas a realidade é que nós não podemos olhar para o Benfica deste ano só para este jogo. É verdade que com o Estrela o Benfica não praticou um grande futebol, acabou por ganhar. Com o Alverca, nos últimos 20 minutos, parecia uma equipa de terceira divisão a dar chutão para a frente sem nexo, e isso eu não consigo entender, independentemente do Alverca ter feito um bom jogo, mas com todo o respeito, o Benfica gastou 100 e poucos milhões de euros, ou seja, tem jogadores com qualidade, mesmo com 10, deveria saber ter a bola em seu poder, e foram 20 minutos a dar chutão para a frente. E aquilo que aconteceu no Estádio da Luz, pronto, foi um jogo, obviamente, que faz adormecer qualquer adepto de futebol. Muita posse de bola, mas uma posse de bola muito passiva, não cria grandes oportunidades, deixa qualquer equipa que jogue minimamente futebol lutar pelo resultado, e depois há uma atenuante, que é o Benfica jogou praticamente com 11 jogadores contra 10, praticamente 65 minutos. E isso faz com que, obviamente, ninguém esteja feliz. Eu estou numa azia desgraçada, não é? Mas o problema é nós nos irmos habituando a ficar na azia. É que quando nós nos começamos a habituar a ter desilusões, a ficar na azia, a passar semanas chateado, de 3 em 3 dias a não sabermos que equipa é que vai entrar no relevado, se vamos ver uma equipa que joga bom futebol, se vamos ver uma equipa que desaparece do jogo, se vamos ver uma equipa que é agressiva, se vamos ver uma equipa que é muito passiva em relação ao transportador da bola. E esse parece que é, entre aspas, o ADN que o Benfica vai apresentando, mas não é deste ano, porque há muita gente que falou, mas nós fomos classificar-nos para a Liga dos Campeões. Não, nós pelo dinheiro que temos gasto ao longo destes 5 anos, nós deveríamos lá estar de sempre, sem nos termos que qualificar, certo? Essa é a minha opinião. Agora, eu não vou, entre aspas, crucificar. Aquilo que o João diz é aquilo que muitos adeptos pensam, que é, provavelmente, olhar para este Benfica até às eleições só pelo plano desportivo. Ou seja, se o Benfica estiver a ganhar, não é? Está tudo muito bem. Mas eu olho para as coisas de outra maneira. Eu olho para as contas que se vêem, eu olho para os gastos que se aumenta, eu olho para essas coisas todas e eu gosto de olhar, gosto de ter essa noção.
Eu, neste caso, fiquei super desiludido pelo jogo, obviamente. Eu continuo a achar que Bruno Lage, dentro daquilo que é o seu universo, que é um bom treinador, acho que se espalhou ao comprido na conferência de imprensa. Há coisas que ele não devia ter dito, não se devia ter metido nesta onda das eleições, não se devia ter metido. Ele é um assalariado do clube, acho que não se devia ter metido, mas depois também, lá está a outra parte. Se ele não apoiasse o Rui Costa, ia apoiar os outros, isso é que eu ia achar estranho, por isso ele apoiou o Rui Costa. Mas, para mim, há grandes incoerências, porque às vezes parece que Bruno Lage, quando ganha, se põe em bicos de pés, quando perde, diz que assumiu a responsabilidade. A questão aqui não é assumir a responsabilidade, a questão aqui, quando lhe fazem a pergunta, é ele explicar o porquê de ter acontecido, o porquê das substituições, o porquê de ter jogado da maneira que jogou, o porquê de, se calhar, ter tido 2 avançados e ver que não resultava e não ter mudado antes. Disse até que teve pouco tempo de preparação para o jogo. Imagina, se tu ganhas, chegas à conferência de imprensa e Ou seja, concordas com isto que diz Luís Filipe Vieira, que Bruno Lage, no fundo, é só desculpas? Em certas coisas, porque é assim, se tu chegas a uma conferência de imprensa e ganhaste, e és muito eloquente a falar, explicas tudo, explicas como é que a equipa jogou, como é que os jogadores jogaram, como é que ele quis fazer, e depois, quando perdes, a única coisa que consegues dizer na conferência de imprensa é: eu assumo a responsabilidade. Não é preciso. É explicar porque é que não aconteceu, é explicar porque é que o Benfica não fez o que tinha que fazer. E depois deixa-me só dizer-te uma coisa. Um grande abraço, mas a sério, eu sou o ex-jogador, vivo as coisas, se calhar, com muita intensidade, porque nós, quando já não podemos jogar, nós estamos lá dentro e sofremos as coisas com uma intensidade tremenda, porque fomos habituados a estar lá dentro e a poder ajudar e agora não podemos. E um grande abraço ao Otamendi, que é capitão do Benfica, é um exemplo. É um homem que, desde que chegou ao Benfica, foi criticado logo no início, virou as coisas a seu favor pelo trabalho, pelo empenho. Teve um erro, todos erram, mas aquilo que desculpa também depois. Mas aquilo que ele nos tem dado, a nós, Benfica, eu acho que ninguém pode crucificar este homem por ter tido este erro. Por isso, um grande abraço ao Otamendi. Eu sei que ele é forte psicologicamente, já o demonstrou e tem sido um grande capitão. Mas Jorge, compreendes estas críticas de Luís Filipe Vieira dirigidas a Bruno Lage? Concordas com elas? Eu, independentemente de concordar ou não, isso já posso dizer, desde do dia 28/8, eu não ouço assim ninguém a criticar nada nem ninguém. Desde o dia 28/8. Foi o dia em que o Benfica se apurou para a Liga dos Campeões. A partir daí eu não ouvi críticas absolutamente nenhumas. Têm estado todos calados, ninguém aparece. O que estás a querer dizer é que é mais fácil criticar quando as coisas não estão a correr bem. Como é lógico, agora toda a gente se aproveita neste momento em que realmente o Benfica empatou o jogo. Se me perguntarem se está a jogar bem, não. Mas quantas equipas é que andaram a jogar mal e a ganhar? Que o Benfica andava não a jogar bem, mas a ganhar. E o importante no meio disto é os resultados. Nós falávamos sobre isso. Os resultados é aquilo que o Luís Filipe Vieira disse. Nós falávamos sobre isso. Os resultados é a mola importante. E é a mola importante que o Luís Filipe Vieira diz é uma realidade. Os resultados são importantíssimos, mas também são importantes para eles, que são candidatos. Porque eles não conseguem viver entre comas, não é? E não tenho nada contra nenhum dos candidatos de todo, nem estou aqui, nem com o Rui Costa, nem nada. Só estou a dar uma... Eles vivem dos maus resultados. Eles vivem dos maus resultados. E o Rui Costa dos bons. E o Rui Costa dos bons, como é evidente. Não, mas isso é lógico. Portanto, isto não traz nada. É aparecerem nos momentos em que as pessoas estão com a corda na garganta. Porque o Bruno Lage, infelizmente, na minha ótica, ontem pôs uma corda na garganta. Ao dizer, independentemente de ser para Luís Filipe Vieira, ser para quem for. E eu aí já deixo a interpretação em aberto. A partir do momento em que ele assume que a primeira vez que eu tive um mercado em que eu assumi com a direção e eu é que quero, é que não sei o quê, a partir deste momento ele é o único responsável disso. Foi ele que quis e o presidente deu-lhe tudo. Ele aqui assumiu as coisas. Portanto, se a equipa tem algumas dificuldades, as responsabilidades o presidente tem, mas o treinador também tem. E ele aqui, quer a gente queira, quer não, o Zé levou aqui um soco no estômago no 92º minuto, não foi? Então imagina ele. Eu e todos os Imagina ele e muitos. Como é que não levam? É porque a pressão que este homem está a levar, independentemente de a gente não gostar das substituições, eu também acho que ele às vezes mete os pés pelas mãos, aqui e acolá, e nas conferências de imprensa. Independentemente disso,
é um soco no estômago enorme quem leva um gol destes a 1 minuto. É o futebol. Não é? Mas, Otávio, acha que estas declarações de Luís Filipe Vieira sobre Bruno Lage permitem que se faça a leitura de que há aqui uma quebra, uma ruptura total entre os dois? Ou seja, suponhamos que Luís Filipe Vieira é eleito presidente do Benfica e que Bruno Lage ainda é o treinador. Continuará a ser com Luís Filipe Vieira ou parece-lhe que não? Há uma coisa que nós todos sabemos. É que, efetivamente, estamos em época de eleições e em época de eleições, até com os jogadores põem-se em causa e contrata-se novos jogadores, vêm outros jogadores, sem se ter conversado com os jogadores, vale tudo. Nas eleições, promessas, fazem-se promessas e há uma coisa que parece que querem fazer depender das eleições ou o voto dos benfiquistas dos resultados. Dos resultados. Mas há uma coisa que é real, os resultados deste ano. Os resultados deste ano. O Benfica, em termos europeus, Liga dos Campeões, financeiramente e desportivamente, conseguiu o objetivo. Ganhou a Supertaça. O que vem a seguir não sei. Mas há uma coisa que eu sei também, é que o Luís Filipe Vieira tem por trás dele toda uma obra feita e muitos títulos ganhos e um estádio feito, uma academia feita, tem toda uma obra grande. Foi ele que foi o pai de toda essa obra e que levou atrás dele. Portanto, isto os benfiquistas vão ter que decidir, vão ter que optar. Não sou eu. Agora, acho que o Lage foi campeão com muitos meninos da formação. Com muitos meninos da formação foi campeão nacional. Fez uma recuperação fantástica. Portanto, também tem alguma... Agora, é normal e natural... Mas o Benfica não pode ver do passado com um treinador. É normal e natural. Eu compreendo o calado. Esta não é completa, mas qual é a época do Lage no Benfica? É a quarta época que o Lage faz no Benfica. Eu compreendo o calado. Foi campeão uma vez. E em relação ao Otamendi, que muitos criticaram quando o Jesus lhe deu a braçadeira, foi alvo de tudo. Mas também não deixa de ser verdade que toda esta celeuma vem de um erro tremendo daquele que é uma referência do Benfica neste momento. E é com toda a justiça. Cometeu um erro grave. E esse resultado faz hoje, ou faz gerar à volta dele, uma série de situações que nem se falava. Porque, efetivamente, todos nós sabemos que andamos lá dentro, que quando as equipas jogam mal e ganham, é um bom sinal. Porque quando jogam bem, estão mais perto de ganhar sempre. E o Benfica se não está, porque o Benfica teve uma época também atípica. O Benfica teve muito difícil de planificar. E nós sabemos isso. E as 3 mais-valias vão chegar agora. Muito bem, meus senhores. Tínhamos muito ainda para falar, mas temos mesmo de fechar esta ligadura. Obrigada aos 4 e a si que esteve connosco, não só aqui na CMTV, mas também na Correia da Manhã Rádio. Continua na nossa companhia a seguir à Jornal da Meia-Noite com a Daniela Plano.